Como que surgiu a corrida assim na sua vida? Uns 5 anos depois do transplante, eu tive uma questão de circulação, problema de circulação no rim ali, na perna também. E daí o médico me orientou a buscar uma atividade um pouco mais regular. Porque depois do transplante eu já não jogava tanto futebol quanto antes. Então, ó, busca alguma coisa e que seja regular. E daí eu fui para a corrida, porque minha esposa já tinha começado a correr. Falou, vou também. E comecei a correr. Passou um ano. Em 2016 eu participei da primeira corrida da Unimed, 3 quilômetros, numa luta para fazer 3 quilômetros. E em 2021 eu fiquei sabendo, de 16 a 21 eu fiquei treinando por conta. Ali a gente participava de um grupo, mas não tinha uma planilha específica para mim. Em 2021 eu fiquei sabendo dos Jogos Brasileiros para Transplantados, que tinham acontecido em Curitiba. Eu fiquei sabendo depois que aconteceu. Em 2022 eu fiquei esperando. Então, quando saiu a informação que ia acontecer os Jogos, eu cheguei para o Jean. Falei, Jean, vai ter os Jogos para Transplantados, assim, eu gostaria de ir competir lá. Vamos fazer uma preparação um pouco mais específica para isso? E daí a gente fez. A gente fez para esse brasileiro de Curitiba. Então eu estava treinando especificamente mais para os 5 quilômetros e eu conquistei os 5 quilômetros em Curitiba. Fui campeão na categoria lá até 39 anos na época. Então, talvez nessa primeira competição que me despertou o falar sobre doação de órgãos. Porque em contato com os outros transplantados das outras regiões do Brasil, escuta, lá na minha cidade eu faço isso, lá na minha cidade eu participo de ações assim, eu faço palestras. E quando eu voltei para Cascavel, depois dessa competição, chamaram para fazer reportagem, vem aqui falar sobre isso, vem contar a tua história e tal. E daí eu vi esse espaço se abrindo. Então, eu, através do esporte transplantado, eu conto a minha história e faço a divulgação. Eu falei, é isso. E no brasileiro ali, já veio um convite para ir para o Mundial, que seria em 2023 na Austrália. Daí aquela questão básica que todo mundo faz, foi olhar Cascavel, Austrália, passagem, custo, esquece, né? Não vai rolar. E fui, depois de um tempo ali, eu fui consultar de novo com a médica, a doutora Ri. Doutora Ri e doutora Gisele, que são as duas médicas que eu mais faço acompanhamento. A doutora Gisele é a médica dos rins. Uhum. E o dia que eu entreguei essa aqui é a medalha do brasileiro. O dia que eu mostrei essa medalha aqui para a doutora Ri, que eu vi no olhar dela a alegria, e isso ela falou para mim em um determinado momento, assim, que você é o meu troféu. Porque ela tem anos de dedicação à medicina, ao transplante, então ela vê ali um transplantado que passou pelas mãos dela, conquistando algo, é uma representatividade muito grande. É uma vitória não no esporte só, né? Na Sim. vida. E dela falou, não, a gente vai correr atrás para você ir para a Austrália. Então a gente fez vaquinha, a gente fez rifa, amigo ajudando, família ajudando, e deu certo. Deu certo, a gente foi lá, o que faltou, o cartão cobriu, a gente pagou um período depois ainda, mas aí eu consegui ir para a Austrália. Daí para a Austrália a gente fez uma preparação bem específica ali junto com o Jean. Então foram 6 meses de muito treino mesmo, assim, treino, descanso, conciliando com o trabalho, uma dor aqui, outra lá. E era para a prova dos 5 quilômetros, treinando para a prova dos 5 quilômetros. Como era a primeira prova, no primeiro dia de competição, eu falei com o Jean, já que eu estou indo, eu vou me inscrever em todas as provas que eu puder. Então, passagem está paga mesmo? Tá pago. Era no primeiro dia, falei, o que vim depois veio. Então, no domingo, que foi no dia da abertura, era a prova dos 5 quilômetros, eu fiquei em 8º nos 5 quilômetros. E para mim, assim, foi uma conquista enorme. Se a gente levar alguns fatores, eu saí daqui na 4ª noite, eu cheguei lá na sexta noite, daí o sono já virou um balão. A primeira noite da sexta eu praticamente não dormi. Do sábado pro domingo eu quase não dormi, daí de nervoso.
Chegou na hora, não foi o rendimento que eu esperava, mas fiquei muito feliz com o resultado. E fiquei leve, assim, falei, agora eu vou aproveitar o restante. E daí eu estava inscrito nos 100, nos 200, nos 400 e nos 800 metros. Quem corre sabe que não tem sentido nenhum Não. você se inscrever em 100 metros e 5 quilômetros. Mas eu vou aproveitar a oportunidade. Fiz a prova dos 100, classifiquei para a final e à tarde tinha a prova dos 400, que era por tempo, daí não tinha semifinais. Então era uma bateria só e ia classificar dentro do tempo. E o horário daqui era 2 e pouco da manhã. Lá era meio-dia alguma coisa. E eu treinando, aquecendo ali e tal, olhando. Daí tem alguns países que eles dão aos atletas, a Grã-Bretanha, por exemplo, eles estavam lá com um médico, com um fisioterapeuta, com um massagista, atletas de alto nível. Super preparado. E daí eu brinco com o Ramon é um transplantado, também estava lá de Curitiba. E daí eu, olhando o Ramon assim, o inglês lá treinando, saltando, um polonês pulando. Você fala, nossa, esses caras são muito fortes, né? Daí, cabeça de guidão, né? Fala, vamos perder mesmo assim. E dando risada. A cabeça leve, porque eu já tinha feito um bom resultado nos 5. Então, o que viesse depois. E daí saiu um terceiro lugar nos 400 metros. Olha só. E foi assim, de chegar e cair. Chegar, cruzar a linha de chegada e cair. Ficou mal daí. Nossa, é que muita força. Eu acho que o 400 metros é uma das piores provas. Porque ela não é tão curta e ela também não é tão... É muito... Você sai forte, daí você quer acelerar, e nos últimos 100 metros é tentar sobreviver. E você não estava treinando para isso também. Não estava treinando para isso. Essa aqui é a conquista lá do... É isso que eu ia falar. As pessoas acham que é simplesmente sair correr na rua e participar. Não é isso, né? Tem que se preparar. Então, e hoje você continua correndo. Continuou correndo. Então, depois que eu voltei da Austrália, que daí que ficou muito claro para mim essa questão de eu estar no esporte, competindo, porque daí foge do padrão, um transplantado correndo, daí me abre o espaço para falar sobre doação de órgãos, que é o que está acontecendo aqui hoje. Não, é isso, é essa a ferramenta. O esporte, a corrida é a minha ferramenta de buscar espaço para falar sobre doação de órgãos.